Pode compartilhar a tela e ficar à vontade. Tá. Bruno, você vai apresentar o código aí pra gente? Tá bom, vou colocar ele aqui. A imagem já carregou para todo mundo? Tá. Eu vou desligar meu som aqui, tá? Eu ligo caso queira falar alguma coisa. Fica à vontade. Tá bom. Bom, então aqui nós temos o código. Rafael, você vai querer fazer algum comentário agora, no início da parte analítica? Perdão, só Oi. pedir para aumentar a fonte um pouquinho, você pode? Tá, deixa eu ver Só um aqui. pouco. Se apertar Ctrl mais, ele não aumenta a fonte? Melhorou. Melhorou? Ou quer que aumente mais? Não sei se 20 resolve. Não, 20 já resolveu. Já? Tá bom. Então tá bom. Podemos Tá. aqui, tá? Não sei se na gravação vai ficar boa no YouTube depois, mas aqui tá. Então, 22, então, não tem erro. show. Tá. Eu tenho, na verdade, uma pergunta pro professor Gerson antes de começar, tá? Esse Hamiltoniano, que é o maior interesse nosso ali na terceira parte, se você puder, Bruno, colocar lá, por favor. Isso. Então, esse Hamiltoniano aí, professor, ele não é invariante por reversão temporal, certo? É. Bom, Por quê? Não, né? Não. Então, quer dizer que. Desce aí, por favor, Bruno, lá isso. Esse cone que a gente vê, ele não é um cone de verdade, né? Por que não? Bom, porque quando a gente vai dando zoom, a gente vê um gap. E o cone ele é protegido por simetria de reversão temporal. Se eu quebro a simetria de reversão temporal, tem que abrir um gap. Pequenas perturbações abrem o gap. Sim, mas aqui não. Esse cone é um cone. O que está abrindo gap não é reversão temporal, mas é efeito de tamanho infinito. Ok. Você tem essas duas linhas do cone correspondem a estados de borda localizados em bordas diferentes. Sim. O gap é zero no limite semi-infinito, se as bordas não se veem. Na hora que as bordas se enxergam, que a função de uma imprediça da outra, abre um pequeno gap. Tá, então aí, mesmo que eu não tenha simetria de reversão temporal, o cone vai existir no limite termodinâmico. Isso. Tá. Ok. Tá? Okay. Não, beleza. Beleza, é porque a gente... Esse não é o cone, tá? Isso não é o cone no sentido do cone de Dirac, no sentido de bulk, né? Porque o cone que você está pensando é o cone de bulk, que é protegido por uma simetria. Aqui não, aqui já são edge states. São estados que vivem na borda, então eles vão ser um cone protegido por simetria se você tiver no limite termodinâmico, ou seja, numa única borda. Colocou duas bordas, eles hibridizam. Tá bom. Não, então tô um pouco mais feliz aqui, porque... não. Então, beleza, Bruno, pode começar, porque... não, desculpa, só mais uma coisinha. É porque a gente fez o numérico, né? Assim, o numérico é bem straightforward, na verdade, não tem muito... E a gente também conduziu uma análise, uma inspeção analítica aí, tá? Fazendo esse modelinho. Se você puder, Bruno, mostrar de novo lá o Hamiltoniano, lá o Kx, Ky. Bom, quando a gente discretiza, né, o Kx e o Ky e o Kx quadrado, né, você consegue mapear isso aí, escrevendo numa base, né, na base de linhas e colunas, você consegue tirar um modelo de tight binding muito simples aí.
E você consegue analisar esse negócio, né? O termo KX é um cara que é o tight bind que não é simétrico por reversão temporal, mas aí ele tá feito um produto com sigma x, aí ele troca de sinal, sigma x troca de sinal, ou seja, o termo que é proporcional ao A no Hamiltoniano é todo invariante por simetria de inversão temporal. O termo que quebra, né, é os caras proporcionais ali, é o sigma z. Mas o que eu estou querendo dizer, o ponto todo é, se a gente faz essa análise, tá, de tight binding, né, que vai ser um modelinho muito simples, né, em unidimensional, a gente consegue ver, tipo, regras para a existência do cone, ok? E a menos de perturbações fora da diagonal. Então eu faço, por exemplo, a análise tight binding, diagonalizo na base, diagonalizo não, eu faço a transformada de Fourier, né, que é quase diagonalizar, não vai dar bem a diagonalização porque eu vou ter termos fora da diagonal K e menos K, certo? E aí o que acontece é que a gente vê que os termos fora da diagonal vão a zero se o meu Hamiltoniano fosse invariante por simetria de inversão temporal, e aí eu sempre teria o cone perfeitinho mesmo, não ia ver o gap, mesmo para tamanhos finitos. Tá? Agora, para tamanhos finitos e como esse Hamiltoniano não apresenta simetria de inversão temporal, a gente tem uma perturbação que sempre vai para os dados que a gente rodou, certo? Sempre vai ver ali um cone, não exatamente um cone, vai ter um gapzinho ali, se você der um zoom suficiente. Olhando de fora, né, você não consegue ver, mas a gente foi dando zoom para ter certeza e você consegue ver um gapzinho ali, tá? Então era isso que estava... Se você rodasse com um tamanho menor de L, você ia ver o gap abrir. Tá L igual a 10 aí no código, se você rodar para L igual a 2, você vai ver o gap bem específico. Isso, a gente vê isso, a gente vê mesmo, isso. E tem sutilezas também, porque, por exemplo, quando eu faço a transformada de Fourier, tá? Eu tenho lá os meus modos da minha rede discreta. Meus modos são essencialmente 2nπ sobre n mais 1. N é o número de pontos que eu usei na discretização. Eu fiz uma discretização simétrica, a gente fez uma discretização simétrica. Eu coloquei a origem da minha rede no meio, e aí eu fiz de menos um valor até outro. Isso facilita as contas. E aí o que a gente encontra, tá, é que às vezes, para o cone fechar teoricamente, os termos da diagonal, eu tenho modos que não existem. Ou seja, eu não consigo apreciar naquela discretização da rede o valor certo para fechar o cone. O que acontece é que para fechar o cone, a gente chega numa expressão que é ΔX² dividido por 4 vezes m dividido por b. Disso, a gente aprende que o m e o b tem que ter o mesmo sinal, por isso que a inversão de bandas se dá para m negativo, tá? E que quanto menor ΔX, mais fácil é de ver essa discretização. Mas, por outro lado, né, eu também dependo dos modos da minha transformada. E aí depende da resolução que eu usei nessa discretização. E isso, em princípio, fecharia sempre o cone. Só que, né, isso é fazendo a projeção em KK. Se você fizer a projeção em K menos K, você vê os termos fora diagonal, que eles sempre vão existir quando não tiver simetria de inversão temporal, e eles vão abrir o gap. Mesmo depois do invert das bandas, e aí isso vai spoil o cone. Isso é uma questão que estava incomodando bastante a gente aí. Tá. Mas, tem um pequeno porém aqui. O que você está chamando de simetria de reversão temporal não é simetria de reversão temporal. Como assim? Você está interpretando sigma como se fosse spin. Não necessariamente. Eu tenho um operador. Você falou que o sigma troca de sinal por time reversal, mas não troca, só o sigma y troca. Não, mas eu tô. O A é invariante. Quer dizer, o A não. Quer dizer, volta lá. Não. Eu tenho um operador T que é sigma y vezes o operador antunitário, que é a conjugação complexa, certo? Ok? Não é sigma y. Ué, por que não, ué? Porque não é spin. Sigma y é para spin. Esse sigma que está aqui não é spin. Não, mas veja.
Eu tô Não, não falando é. Tô te falando que não é. independente Tá? de ser uma questão de simetria de reversão temporal ou não, eu tô falando, se eu pego esse operador, ok? Operador T, tô definindo ele como sigma y k. K é o complexo conjugado. Tensor é a identidade do outro espaço aí. Mas Se isso eu não é faço a uma simetria transformação. desse hamiltoniano. Sim, mas se eu faço a transformação de similaridade, ele é uma simetria chiral, ok? Com esse operador aí, ele vai trocar o sinal de todos os sigmas, ok? Se eu trato, tá, dessa forma, é uma simetria quiral. É importante, não importa se isso significa uma coisa fisicamente, eu tenho pares quirais aí, por isso que eu vejo a banda de cima e a banda de baixo, certo? Porque as bandas são sempre espelhadas, Você está certo? dizendo que ele anticomuta com H. Você verificou que ele Isso, anticomuta com esse. H. Não, mas é trivial, né? Porque Uhum. ok? Isso. Ah, E depende. então. Esse operador também leva K em menos K ou não? Não. Ele é o. Ele Só só age no tudo no sigma. espaço de spin, só no espaço à esquerda aí, você falando que não é spin, né? Mas tudo bem. No espaço sigma. Isso, o espaço sigma, certo? Ele leva H em menos H, ok? Então tem pares quirais aí. Tá, se você construir um outro operador, fizer o produto desse cara com o operador que inverte o sinal dos caras à direita, que seria o que você esperaria na reversão temporal, se eu estivesse pensando, ok? Em reversão temporal, que é trocar o K em menos K, trocar o sigma em menos sigma, certo? Isso seria, tipo, uma simetria de reversão temporal, né? Sim, mas aqui não é. Uhum. Isso. E nesse caso ele não tem essa simetria, seja lá como você chame ela, porque tem um termo quadrático. Né? Uhum. Tá, por que eu tô falando isso mesmo? Não sei. Não, mas enfim, o ponto é, né? Você me questionou alguma coisa. Você estava, na verdade, procurando uma situação em que essa time reversal, entre aspas, fosse válida, e se ela fosse válida, o cone fechava, é isso? Isso, exato, porque veja, se m igual a b igual a zero, né? Se m e b forem zero, eu vou ter só o termo de spin orbit ali, né? Uhum. E esse termo, ele goza dessa simetria, ok? E ele é o responsável pelo cone, sempre o espectro dele ali, eu sempre vou ter um cone bonitinho, Uhum. certo? Então por isso que eu me Mas se orientei. você jogar o B igual a zero e rodar isso numa rede, você vai ter fermion doubling. K quadrado é importante para evitar o duplicamento de fermions espúrio pela rede. Tá. Porque aí vai ter se eu fizer a diagonalização do kx ali, né, usando o tight binding, vai aparecer aqueles cossenos lá. Vai aparecer um seno, né? Aí a função. Seno. Aí em K igual a π vai a zero também. Então você tem que ter o K quadrado para normalizar. Então, qualquer coisa que você tira sem o K quadrado pode dar resultados não físicos. Entendi. Tá. Ok. Mas você falou que tinha uma coisa que não era bem. Quando eu falei lá da. Aqui não é time reversal. O time reversal aqui é só o complexo conjugado. Porque esse hamiltoniano 2x2 por causa do. Esquecendo o sigma, né? 2x2 por causa perdão, esquecendo o K. 2x2 por causa do sigma. E esse hamiltoniano, ele é só a componente up. A componente down é o complexo conjugado desse cara. Então eu estou olhando só para uma parte do. Aquele lance lá do Quantum Spin Hall, duas camadas, né? Você pega um Isso, up e um uma down. camada só. Isso. Tá. O sigma aqui é a expansão elétron-buraco, é a base de elétron-buraco. Tá. Eu mandei a dedução desse hamiltoniano lá nas notas de aula, tá lá. Sim. A base EH, são aqueles estados E1 e H1 do poço, mas os dois com spin-up. É isso que é Mas de toda forma aqui eu não tenho simetria de reversão temporal, né? Porque se eu só conjugar o KY, a não ser no ponto KY igual a zero, né? No ponto KY igual a zero eu vou ter ali, porque você só conjugou o sigma Y, né? Mas Não, você não tem reversão temporal. A reversão temporal é a outra componente do hamiltoniano, mas isso não interfere no fato de fechar o gap ou não. Eu acho que o que você viu fechar o gap quando se desliga o B, o que você viu são estados espúrios do fermion doubling. Tá bom. Porque a gente chegou numa condição, assim, fazendo essa análise de tight binding e tal, a gente chegou numa condição para
termo diagonal, assim, digamos, no hamiltoniano, para dar o cone bonitinho, mais ou menos mais ou menos A KY, certo? E a condição era que seno ao quadrado de θ sobre 2, aí θ são os modos de Fourier da discretização, né? A discretização, é claro, é feita em base, transformada seno, né? Transformada de Fourier inocente, porque as condições abertas, né? E isso tem que ser igual a m sobre b vezes Δx ao quadrado sobre 4. Δx é a discretização aí. E isso explica por que o M e o B tem que ter o mesmo sinal. Isso explica porque se o M for muito grande, eu vou perder o cone, né? Se eu aumento muito, tá fixado o B e fixado o resto, eu aumento muito. Entendi. Essa conta que você está fazendo é mais fácil se você pensar no sistema semi-infinito. Você põe uma solução evanescente e você mostra que ela só vai existir quando o produto MB tiver sinal positivo ou negativo, não me lembro agora. Acho que MB tem que ser positivo. E fazendo a discretização, fazendo o limite, o número de pontos infinito, a gente chega num número, uma condição interessante, que é mais ou menos L sobre 2π vezes raiz de M sobre B tem que ser um número inteiro. Aí eu não sei se isso está ligado a alguma coisa interessante, mas isso é tipo um eu vi M um trabalho mágico. sobre isso uns bons anos atrás, quando eu estava visitando um instituto. Tinha um cara de Nova York que estava fazendo algo parecido com isso, com uma expressão parecida com o que você falou agora. E, se não me engano, é o seguinte: quando você faz a solução numérica, né, qual você fez agora, confinou, obteve os estados de bordo, né? Quando você olhar para esses estados, para a reta ali, né, a reta do cone, quando você olha grosseiramente, ela parece uma reta, né? Você viu uma reta. Só que ela não é uma reta. Porque não é uma reta. Ela é uma reta no sistema semi-infinito. Você está vendo que tanto em cima quanto embaixo você tem umas oscilaçõezinhas, né? Sim. Na banda de condições de valência. Nessa reta, entre aspas, do cone, também tem umas oscilações muito pequenas. Muito, muito, muito pequenas. Tá? Existe como você manipular os parâmetros, mas eu não me lembro como, para fazer essas oscilações ficarem um pouco mais evidentes. Mas não me pergunte como, que já não lembro mais. Mas tem umas pequenas oscilações. Então, se você pega as oscilações e traça uma reta que corta bem no meio das oscilações, vão dar alguns pontos, como se fossem pontos discretos, onde as oscilações batem com a reta. Eu acho que você está tirando esse critério, de onde estão esses pontos discretos, da onde a oscilação bate com a reta. Me parece muito o que esse cara estava fazendo, mas no final, para você conseguir ver essas oscilações, ou você tem que manipular os dados para subtrair a reta, né? E aí você mostra só as oscilações, ou você tem que colocar parâmetros completamente não físicos para ver elas. Então, apesar de elas existirem, elas são meio que irrelevantes. Entendi. Tá. Bom, esse era o disclaimer. Eu acabei que discutir um monte de coisa, né, Bruno? Desculpa, mas Vai lá. é porque isso aí estava me agoniando. Mas vai lá, Bruno. Vai lá. Então, tá bom. Eu e o Rafael, a gente até comentou sobre falar essa parte inicial do código, mas isso daqui acabou que apareceu em algumas aulas. Depois eu estava assistindo as aulas para trás, que eu acabei perdendo, e aí eu vi que já foi apresentado em sala o código dessas partes, tanto da primeira quanto da segunda. Mas, em princípio, a gente fez também para poder obter as bandas e ver a inversão. Aqui a gente define a função para fazer o cálculo. A gente define nosso hamiltoniano usando a partir essa estrutura aqui, faz a definição dela. Isso já definindo as matrizes de Pauli, que a gente vai usar em todo o nosso código. Fiz a importação das bibliotecas aqui, que a gente vai usar. Acabou que não precisou usar essa daqui, então pode desconsiderar ela. Depois eu vou remover ela. Então aqui fiz a construção dos parâmetros, defini aquela estrutura de dicionário que o senhor ensinou nas aulas para armazenar as informações e meio que ter como identificar elas com uma maior facilidade. Define os parâmetros do sistema, como já foi solicitado, inclusive tem uma diferença entre definir o A como 1 ou 0.1
Se definir como 0.1, a gente visualiza melhor próximo do que foi obtido nas aulas. Aqui tem uma mudança que a gente estava testando, que é o Que é estabelecimento. aquela brincadeira para ver. Isso é mais relevante lá no, Sim, no né? próximo Que é código. o sinal relativo entre M e B, que é o que dá a origem ou não do cone, né? Isso. Aí depois aqui a função para a gente fazer o plot em função dos vários valores de M, para a gente conseguir ver os 5 plots aqui, ver a inversão, ver como que tem um começa a entrar no outro, ver essa separação. E aí fica melhor quando a gente define essa função para o sigma z, para calcular o valor esperado e usar ele para mapear na definição de cores, e aí a gente conseguir visualizar um cruzando a outra banda. Qual que é positivo e qual que é negativo. Uma coisa que é legal é que aquela simetria quiral que eu falei, ela existe aí também, né? E ela te garante que o sinal dele sempre é trocado. Aí a questão é saber quem que é positivo e quem é negativo. Antes da inversão, em cima que é positivo, embaixo negativo. Depois da inversão, você tem ali uma região de troca ali, né? Sim. Bom, aqui eu passei mais rápido nesse trecho de código, como eu já disse. Depois eu vi que estava apresentado em aula. Então vamos para a parte dos estados de Born. Só um comentário a respeito disso aí, tá? Depois a gente pode discutir aquela sutileza lá, Bruno, que a gente fez a parte analítica disso. E quando a gente tentava recuperar o caso particular de KX, KY igual a zero, a banda que a gente achava que era a banda de cima, né, dava a banda de baixo. Você Ah, lembra aquilo sim, lá, né? aham, sim, que uma é igual ao outro, uma Isso. troca de sinal. Uhum. Porque, por exemplo, Jorge, a gente pegou como é a banda isotrópica, e aí já foi também uma coisa que a gente olhou meio por cima, não deu muito tempo, mas é o seguinte, como a banda é isotrópica, isso em princípio não garante que a minha função de onda também mas vamos fazer, por exemplo, ky igual a zero, e eu vou diagonalizar o Hamiltoniano, aquele Hamiltoniano lá, usando o kx e o sigma z aí, né? Então eu vou ter o termo sigma x e o termo sigma z. Você consegue diagonalizar isso por causa geral, é uma matriz 2 por 2 hermitiana, né? É simétrica, né? Ainda mais, né? Ela é simétrica. E aí, quando você faz isso, tá? A banda positiva e a banda negativa, eu obtenho dois autoestados, né? O E mais e o E menos, que eu chamei ali. O E mais a banda de cima e o E menos a banda de baixo. E quando eu faço o caso particular de Kx igual a zero, a banda positiva dá o vetor 0,1. E esse vetor 0,1 seria o autoestado para a banda negativa que se eu tivesse diagonalizado o Hamiltoniano de início com Kx e Ky igual a zero. Porque vai ficar m menos m, né, ao longo da diagonal ali na sigma z. E o vetor 0,1 seria o autovetor correspondente a menos m. E em princípio, se o m for positivo, essa é a banda de baixo. Menos m. Então, será que o erro foi ter diagonalizado o sistema com ky igual a zero, assumido que isso ia dar o mesmo resultado? Porque eu não entendi, porque parece que os limites não comutam, de certa forma. É como se fosse isso. Foi muito estranho, isso a gente não conseguiu entender muito bem. Bom, eu preciso olhar para a sua expressão analítica. Você tem uma raiz aí no meio, né? Será Mesmo que você assim, tem o sinal correto da raiz? quer ver? Deixa eu pegar ela aqui. Porque Mas pode falar, você pode vai falar. chamar de o alto vetor, se pegar em k igual a zero, o alto vetor 1, 0 tem alto valor m. O alto vetor 0, 1 tem alto valor menos m. Isso, Sente isso. isso? Para k finito, tem que ser contínuo. Assim, tem que ser... o A é positivo para você, né? O é positivo, isso.
Não, tem que se manter. Deve ter algum errinho de. Uma bobeira, velho. Bobeira. Pode. Só pode ser. A gente procurou e. Mas Depois você isso aí a mostra a gente, expressão, a isso aí gente a não gente olha. pode. Às vezes uma terceira pessoa olhando aparece na É, cara alguma coisa que está viciada na sua cabeça. verdade. Não, é só esse comentário mesmo. Valeu, Bruno. Tá. Bom, então, como o Rafael já tinha comentado, né, feito alguns comentários aqui em cima, a gente vai fazer agora as imagens para esse novo Hamiltoniano, onde a forma dos operadores kx e kx quadrado tem essa forma. Então, no primeiro momento, a gente vai definir os parâmetros no decorrer de todo o código para garantir que eu estou sempre com o parâmetro que eu quero usar, quero trabalhar. Eu defino ele no início, assim, o parâmetro A. Se necessário, parâmetro B ou parâmetro M. No caso, o M vai ser o vetor que está mais embaixo. Aí aqui a gente define o número de pontos que a gente quer trabalhar, o tamanho do sistema, a gente monta o vetor de KY usando o número de pontos que a gente está definindo aqui. Aqui, esse parâmetro N é para a gente definir a discretização do nosso sistema, que é esse N que está escrito, acho que mais embaixo. Ainda Esse mais N é aqui, é ó, o de número de cima pontos aqui. usado na discretização. Porque Exatamente. esse aí é o que a gente está usando para escrever no quadro. Aí, esse aqui é mais uma referência para a gente mesmo, saber quem que é quem. Essa forma engraçada aí do Jim X, 8n-1, é só para garantir que a gente sempre pegaria o modo de Fourier π/2 na nossa discretização. Era só uma coisa que a gente estava testando só. Mas em princípio, a única exigência que a gente estava fazendo era ter o n, esse n grande, né, o número de pontos ímpar. Número de pontos ímpar. Em princípio é só isso. Bom, e aí depois o dx a gente define ele dessa maneira, o tamanho do sistema dividido pelo dimx da discretização. Aqui a gente já constrói todos os operadores que estavam aqui, tanto o kx, kx quadrado e o operador identidade discretizada em x, como como estava indicado lá no roteiro. Então está aqui os três operadores, na verdade. Todos eles em função desse parâmetro de discretização do x, que aí eles sempre teriam o mesmo tamanho de acordo com a discretização que a gente estivesse usando. Aqui embaixo está definido o Hamiltoniano, que a gente vai usar para fazer, para calcular o sistema, que é esse mesmo aqui, que está escrito em cima. Essa é a função, e aí ela recebe como parâmetros o vetor ky, no caso o número ky, né, já que a gente está fazendo um loop nesse ky, o parâmetro a, parâmetro m e o parâmetro b. No caso, definir eles aqui como padrão, aquela notação que a gente estava, que foi proposto no roteiro, e aí depois eu ia sempre atualizando caso necessário, para a gente ver as outras formas. Aí aqui agora é o loop, onde a gente vai fazer um loop em ky, para a gente calcular os autovalores de H, e depois a gente vai salvar numa lista. Essa lista vai ser, na verdade, um dicionário, como eu já comentei, que a gente aprendeu em aula. Aí aqui de novo estruturando os parâmetros que a gente vai querer usar, e aqui está o loop que ele vai calcular para cada m e salvar no nosso dicionário na posição m a lista que a gente está calculando para cada k. E aí ele está salvando os autovalores do ky que a gente quer. Depois, em seguida, eu vou pegar esse dicionário e fazer um plot nele, onde está aqui o dicionário. Para cada ponto em ky, a gente vai ver todos os valores de energia que tem, que a gente calculou lá em cima no nosso Hamiltoniano. E aí aqui são só algumas configurações aqui para tirar os eixos, para a gente ver nesse formato mais limpo. Aqui o limite que a gente está olhando. A gente tinha definido esses outros parâmetros aqui para ver mais aproximado e ver de fato como é que está o cruzamento lá dos pontos. Ver que, de fato, como o Rafael comentou, existe uma pequena separação. Aqui no subplot é só para organizar as imagens aqui ao lado. E o tamanho da figura. E aí a imagem que a gente conseguiu obter foi essa, conforme foi solicitado lá no roteiro. Em seguida,
continuando e seguindo o roteiro, né, a gente tinha que escolher agora um ponto K e calcular o autovetor correspondente à primeira banda com energia positiva. E isso a gente queria montar uma figura onde fosse possível selecionar um ponto K que tivesse energia positiva. Para fazer isso, ao invés de eu ir lá e selecionar um ponto padrão, eu montei um sistema randômico que toda vez que fosse executado, ele ia gerar um ponto novo, onde aqui eu quero, nesse X, calcular o valor do índice, que eu vou selecionar o ponto. Aí eu pego esse valor de índice, acho o ponto em KY, em princípio ele é um número inteiro aleatório do tamanho do vetor de KY, e aí eu pego esse ponto sorteado. Depois, com esse valor de K que eu sorteei, eu vou calcular as energias através da equação, através daquela ferramenta do NumPy de calcular os autovalores, como a gente já usou antes. Coloco o ponto sorteado e calculo. E agora eu estou escolhendo um M fixo, eu não estou fazendo para todos os M's, que é para produzir a imagem e marcar o ponto. Em seguida, essa ferramenta aqui, eu vou descobrir o índice que eu quero selecionar do meu vetor, que é o energia do K sorteado. E aí, com essa função aqui do NumPy-Where, eu vou localizar nele onde que eu consigo essa condição, onde todas as energias são maiores do que zero. E aí ele vai me entregar uma lista, essa função me entrega uma lista com todos os pontos. Como eu quero o menor valor que ele identificou, então eu pego a primeira linha na primeira coluna. E aí... Só um comentáriozinho aqui, tá? A gente pode pegar a primeira linha, a primeira coluna de cara, porque, como vocês devem lembrar, o Y H, ele sempre te dá os autovalores ordenados, né, em ordem crescente, aí, do mais negativo para o mais positivo. Sim, sim, só que usei essa ferramenta aqui para realmente garantir que estou sempre pegando um valor correto na condição que a gente precisa. Mas assim também funciona. Não, mas eu só estou complementando o que você falou, sim, Bruno. Sim. Porque se o Y de Vals H não passasse uma lista já ordenada, né? Se você pegasse o 00 ali, ele poderia dar outra coisa. No princípio, poderia, né? Sim. Bom, e aí aqui eu só estou fazendo uns prints para verificar de fato quais são os pontos, e aí o ponto do vetor de H é esse, e o índice do ponto que eu quero foi calculado aqui, está na posição 79. Aí agora eu quero fazer o plot da imagem, então eu vou pegar lá a banda, aquele dicionário de bandas que a gente já calculou, pego na posição de M valor de -1, que é para gerar essa imagem, pego de novo o vetor KX e faço o plot daquelas imagens que a gente já fez lá em cima. A diferença é que agora eu estou selecionando o ponto para plotar junto, onde o ponto é o K sorteado e agora eu venho no vetor lá das energias e pego na posição do índice do ponto que eu selecionei. E aí eu defino ele com uma cor azul, lá estava vermelho, aqui defini azul, aumentei o tamanho dele para facilitar a visualização. E aí aqui nós temos a imagem com o ponto selecionado. Em princípio, se executar essas funções aqui, ele pode marcar pontos aqui em toda essa região, desde que ele pegue o menor ponto, a menor energia positiva né, de acordo com o K que ele sorteou aqui. Isso é uma coisa que é legal, inclusive, Bruno, que a gente estava esquecendo de falar. Só para todo mundo entender, tá? Imagine aí que cada KY, né, é uma reta vertical, né? Sim. Cada um nessa reta vai cruzar em vários pontos aí nessa estrutura de bandas, né? Cada banda dessa corresponde lá a um autovalor daquela discretização que a gente fez em X, certo? Então é sempre que todas essas bandas que a gente vê aí são na verdade para cada cada alto valor que a gente obtém, né, diagonalizando o Hamiltoniano
devido à discretização. Então a gente vai ter 2n autovalores, então a gente vai ter sempre 2n bandas, sendo n o número de a nossa discretização aí que a gente utilizou. E aí a ideia é que ele sempre vai pegar dessa reta vertical, né, o que o Bruno está explicando aí, sempre vai pegar o menor autovalor positivo. Por isso que cai ali no cone ali. Isso. Bom, e aí, continuando, se quiser, eu posso até executar de novo aqui para ver que ele vai sorteando, ele vai sempre pegar um ponto. Mais para frente, se for do interesse, eu posso fazer a execução. Bom, e aí para fazer o último item que estava no roteiro, para conseguir também a última imagem, era plotar um módulo quadrado desse autovetor, como estava indicado na figura. E aí, então, pegando um vetor de x, que a gente montou a discretização do x, só que a gente não definiu o vetor x, aí definindo ele aqui mais à frente, calculando de novo o autovetor no ponto sorteado. Em princípio, eu poderia já salvar ele lá em cima, mas aí eu fiz de novo a conta aqui embaixo, e aí calculo o módulo, a soma do módulo quadrado desse autovetor nos intervalos da discretização, pegando no ponto que a gente está interessado. Aí, no caso, esse point aqui é o índice que eu peguei lá. E aí, aqui embaixo, a gente faz o plot e mostra a figura como solicitado. Só comentar uma coisa um pouco tricky aí que tem, né? Vocês vão perceber que a gente somou igual no enunciado, né? A soma do quadrado das componentes sigma z 1 e menos 1. Então, como eu tinha lá um produto tensorial, né, no espaço sigma com o espaço x aí, discretizado, né, eu vou ter o subespaço spin up, spin down, né? Como se fosse. E então eu preciso pegar as duas componentes, né? E para varrer as duas componentes, eu pego a primeira, volta lá, por favor, Bruno. Eu pego a primeira, que ela vai de 0 até n, e n é, o número, é a discretização, então ela vai ali de 0 até dim x, por isso que fez aquela slice ali, né? E é dentro do ponto que a gente sorteou lá, aquele pontinho azul que o Bruno mostrou lá no cone. E depois, isso aí, tá? Essa primeira componente é a spin up, que a gente convencionou ali. E a outra é spin down, né? Que ela vai pegar daquele ponto em diante, vai pegar a psi, a lista de psi, né? Daquelas coordenadas, naquele ponto que foi sorteado, aí você soma as duas. Então, isso depende da maneira como você ordena o produto sensorial. Se a gente tivesse ordenado de outra forma, né, você teria que inverter basicamente, não é bem straightforward assim, né, mas é basicamente inverter a ordem que essa matriz aí foi chamada, né? Que essa slice foi feita. Isso. Bom, então a gente tem a imagem e aqui finaliza a estrutura do código. Tinha uma coisa que você tinha comentado, Bruno, desse menos x aí. Ah, sim, é verdade. É para gerar de fato a imagem, bom você ter falado. Para gerar de fato a imagem, quando a gente executa esse código aqui, ele vem espelhado. E aí, para fazer como está no exercício, basta colocar um sinal aqui. Ah, não precisa não. Isso aí, a gente discutiu um pouco, mas porque vai ter um par, né? Esse ponto, ele tem um par que é no outro vértice, que é no outro ramo do cone, que vai estar do outro lado, não é isso? Sempre os estados de borda vão ser simétricos, né? Sim, se você pegou um certo caso, se você pegar o negativo dele, está do outro lado. Porque... Se você pegar o cone de baixo e não de cima, também vai estar trocando. Uhum. É porque lá no roteiro, o Bruno comentou, lá você colocou o ponto à direita, não foi, Bruno? No cone de... Eu estava revendo o meu código. Isso, inclusive o ponto. Eu acho que o meu sinal tinha um sinal de um parâmetro que estava diferente. Ah, pode ser isso também. Uhum. Provavelmente o A, não? O A. Não me lembro. Não vou falar agora porque eu não sei. Eu tava usando aquele código para outra coisa e eu notei um sinal diferente hoje cedo. Mas não me lembro qual que era, não. Acho que era de um dos As. Ou do AKX ou do AKY. Acho que um deles estava com um sinal diferente. Mas e esse comportamento aí, né, só um comentário da função de onda,
É análogo que a gente vê no. Se você fizer, por exemplo, o SSH em dimensão, né? Ele tem picos, por exemplo, em sítios no caso da discretização que a gente fez, né? De paridade fixa. Então, por exemplo, os sítios ímpares têm picos, os sítios pares têm vales. É, ele tem esse comportamento característico, né? Na função de onda aí. No SSH acontece isso. Não, mas aqui não é por sítio, porque a sua discretização é muito mais fina do que isso, né? Que é Não, um- mas assim, tem esse comportamento assim. é uma oscilação, porque você tem uma queda exponencial, que é a localização do estado de bordo, e você tem uma oscilação em torno disso com um comprimento de onda bem É definido, mas como se não. fosse um oscilador amortecido, né? No regime Mas ele subcrítico. não oscila com o período da rede, porque Sim, aqui a rede é modelo contínuo, a rede é muito mais fina do que a função de onda. Né? sim. Beleza. Ok? Ótimo. Mais alguma coisa? Posso comentar? Acho que não, né, Bruno? Você lembra de alguma coisa aí? A gente deixou passar? Eu não tô lembrando, não. Tá. Eu acho que Queria já que foi vocês. discutido no começo com relação àquele ponto, né? Mas já comentou já. Tá. Ah, se quiser dar o zoom lá pra gente ver o gap. Não, antes disso, eu queria que vocês rodassem a função de onda de novo, sorteando outro ponto. Ah, esse daqui? É, Ah, tá bom. sorteio. Sorteia mais um ponto, a gente vê se dá sorte de cair em alguma coisa interessante. Ó, caiu Ótimo, esse aqui, aí na tá bom, verdade. vamos ver. Eu quero ver a função de onda desse daí. Olha lá, deixou de ser topológico. Não é mais um estado de borda. Sobe lá na função, na banda. Você vê que no momento em que você saiu do gap, né, tá com a energia ali acima do fundo da banda, agora o estado, ele é o primeiro estado de energia positiva, continua sendo, mas ele perdeu a característica topológica, né, perdeu a característica localizada, na verdade. Né? A topológica também, mas a localizada é que vocês estão vendo. Né? Então, ali, Sim. basicamente, você tem um comprimento de penetração, e na hora que a energia chegou no fundo da banda de condução, esse comprimento de penetração divergiu, entre aspas. Né? Não vai divergir porque o sistema é finito, mas ele se tornou pelo menos o tamanho do sistema finito. Se fosse um sistema semi-infinito, naquele ponto, o comprimento de penetração ia divergir. Ok? Legal, ali tá próximo ali de um mínimo, né? Então ele vai dar mesmo ali um tipo oscilador harmônico, né? Esperado mesmo. É, exato. Ótimo. Uhum. Deixa eu ver Não, se peraí, pegou fecha agora. não. O que você fez aí? Não, só pra dar um Ah, zoom. em vez de dar zoom, roda de novo com um L menor. Tá bom. Vírgula 2, acho que 2 já deve dar para ver. Esse N aí não tá muito grande, não. Eu não sei se vai demorar, né? Põe 5, né? Acho que 5 tá bom. Não. 8 Tá bom. vezes 10? Pode ser? 10 tá bom, não vai 80 demorar vai com dar 10, não, setenta e vai. nove vai dar uma 360 por 160, Ah, né? porque você tá multiplicando por 8, né? Ah, É, mas acho que o computador não vai vamos pesar, ver, não. peraí, Se dá pra pesar, ir. eu ponho pra rodar de novo. 80 pontos, não é muita coisa não. É porque não é só 80, né? Ele dobra, né? Tem o sigma, né? 160 não é muita coisa. Ó, gerou as imagens. Ah, falta lá na imagem, deixa eu ver. Foi engraçadinho. Né? Ele fechou a massa grande e voltou a fechar o gap, né? Ele demora mais fechar, né? É porque a gente tá vendo só metade da história, né? Não, fechou o gap, já fechou e abriu, porque na terceira figura já está invertido. Ah, é verdade, ele já abriu já, né? Fechou no intervalo aqui, né? Um ponto entre aqui. Isso aí tá engraçado. Bom, roda, deixa eu ver o estado. Bom, aí não vai dar para ver. Aqui. Aqui pode rodar isolado de novo, ver se eles fazem um segundo sorteio de pontos. Agora vai pegar na região negativa. Aqui.
Volta, deixa eu ver a banda de novo. Volta lá. Lá em cima, que mostra Ah, 5? é a de cima, que tem as... Agora Tá bom. vai dar um. Essa aí é de bulk, né? Não, essa já é quantizada, né? Já é discreta. Já é a confinada. Sim. Isso. Ah, tá, que confinou tanto que eu me confundi, perdão. Não, então aumenta lá. 2 está muito pouco. Põe 5. Deixa eu configurar tudo. Esse M seu aí, onde que ele tá definido, Bruno? Agora eu até perdi aqui, o M pequeno. O M, ele tá Ah, é lá em definido cima. lá no início. Ah, que é. Aqui, ó. Ah, -1, tá. Certo, aqui tá definido 5. Rodou já. Agora a banda. Tá. Mas não Parece que eu chegou tô a... conseguindo ver a ondulação que o senhor falou aqui, ó. Você lembra que eu comentei contigo que é como se, por exemplo, a pontinha de cima e de baixo fosse descasada, né? Você consegue, que não é uma retinha bem legal, assim, tá vendo? Ela é descasada. Isso, essas são as E ela é oscilações, ondulada. exatamente. Deixa eu pensar uma coisa aqui, peraí, só entender os parâmetros aqui. Você está rodando para... Esse último gráfico é m igual a -1. E o valor de A, quanto que é? A igual a 0,1. 0,1. Não, você não vai conseguir ver o gap, porque bom, na terceira figura tem um gap aí, né? Porque o comprimento de penetração ele é proporcional a A sobre M. Tá? Então, se o seu A é 0,1 e o seu M é 1, o comprimento de penetração está 0,1 na última figura, né? Então, você teria que fazer um sistema com tamanho perto de 0,1 para ver a abertura do gap. Na terceira figura, o A continua 0,1, mas o M é meio, né? Isso. Então, o comprimento de penetração vai para 0,2. Aí tem um gap, mas aí eu já não sei porque que tem o gap aí, não. 0,2, você está rodando com tamanho 5. Estou estranhando um pouco. Fica. Então, peraí, o delta X é quanto que vale, Bruno? Pode ser que o Δx... É 5 por 79, né? Volta para 10, Bruno, Isso. e aumenta o valor do A para... Deixa 5, pode deixar 5. Põe o valor do A igual a 1. Bom, certo. Que aí Tem o que comprimento de verificar se penetração abaixo. vai ser 1. Acho que abaixo eu defino de novo lá. Isso. Aqui, ó. Esse aqui tem alguma coisa? Não. E acho que vai ficar mais bem definido. Dá um zoom, hein? Só que aqui não tá tendo cruzamento, não. Dá pra ver que tem um pontinho branco ali, né? Na terceira figura você vê o gap. Na quarta figura tem o gap. Na quinta não tem. Acho que essa aproximação. A sobre M. Eu vou dar um zoom na imagem, vai carregar de novo. Uhum. Aí só. Esse cretino aí mesmo. Não, o gap é muito pequeno, porque o comprimento de penetração é A sobre M, e isso é 1 nesse caso aí, né? E o tamanho do sistema é 5. Então, 5 é muito maior do que 1, ou é suficientemente maior do que 1, você não está vendo o gap. Na quarta figura, o A sobre M é 2. E aí 2 com relação a 5 já foi suficiente para ver o gap, tá? Deve ser isso. Bom, tá ótimo. Ver o quarto e aí o outro tá. Isso. Aí você vai aumentando o M e o gap vai diminuindo porque o comprimento de penetração vai diminuindo, né? Lembra que é A sobre M. Ok. Mas se eu aumentar o M muito, o gap vai abrir de novo?
Fecha sempre? Fecha. Não sei que você tenha problema numérico, por isso vai fechar. Sim. Beleza. Tá, tem uma outra coisa que eu queria comentar. Posso compartilhar minha tela? Que não tem nada a ver com o projeto em si, mas com um detalhe do Python que vocês falaram, que eu acho que não lembro se chegou a falar na aula. Posso parar de compartilhar a minha? Pode, por favor. Me chamou a atenção aqui na apresentação o uso do comando numpy_where. Está compartilhando minha tela já? Sim. Eu vou fazer aqui no terminal mesmo. Vai ser mais aberto. Só para ver se a gente consegue entender aqui, ó. Vou deixar a tela maximizada, senão fica ruim. Vou fazer simplesmente um vetorzinho A com 10 elementos. Tá? Se você roda o comando numpy_where A maior que 5, ele retorna uma bagunça. Retorna esse daqui. Então, ele está retornando para você os índices aonde A é maior do que 5. Né? Vamos facilitar um pouco essa brincadeira. Em vez de definir o A desse jeito, vamos definir o A como sendo um linspace. Ou pode ser um arrange mesmo. Vamos de 10 a 20. Tá? Só para ficar mais claro. Não confunde o valor com o índice. Então, se eu fizer um numpy_where A maior do que 15. Tá? Aí fica claro, né? O que está aqui é o índice, não o valor, né? Porque antes parecia que era o valor. Então, aqui é o índice 6, é o primeiro ponto que marca 15. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o índice 6 é o primeiro maior do que 15. Mas veja que a estrutura dele é uma tupla. Ele tem aqui um array, vírgula, um treco em branco. Então, quando eu pego desse numpy_where, pego a primeira componente, vocês falaram que era linha e coluna, não é linha e coluna. A primeira componente é o primeiro elemento dessa tupla, que é esse vetor inteiro. E aí, deste vetor, eu quero a primeira componente, que é o 6. Então, essa estrutura aqui de 2 colchetes é uma bagunça, porque é o elemento 0 da tupla e o elemento 0 do vetor. Isso é uma coisa que sempre me incomoda, que eu acho que é muito feio. Aí, enquanto vocês estavam apresentando, eu abri aqui rapidinho a documentação para ler aqui a saída. E a saída não ajuda nada, a descrição aqui. Se você olhar os exemplos, em nenhum dos exemplos ele coloca só um parâmetro. É A menor que 5, A 10A. Né? X menor que Y, X 10 mais Y. E assim por diante. Em todos os casos ele usa 3 parâmetros. Eu acho que isso é uma bagunça do NumPy, que eles devem estar mudando, mas não mudou completamente, porque a princípio aqui está dizendo que o terceiro e o quarto parâmetro são opcionais. Então, a maneira com que isso aqui está querendo ser construída na verdade, é assim, ele quer construir da seguinte forma. Ele quer que aonde A maior que 15 faça tal coisa. Então, esse primeiro parâmetro aqui vai ser o que ele vai retornar quando A é maior do que 15. Para os pontos os pontos A maior do que 15, retorne o valor de A nesses pontos. É isso que está sendo dito. E se eu rodar aqui, dá pau, porque tem que passar X e Y. É uma bagunça. Próximo parâmetro vai ser o seguinte, eu vou pôr menos A. Só para pegar um exemplo. Então, aonde A é maior do que 15, retorne A. Aonde A é maior do que 15, menor do que 15, né? O caso contrário, retorne menos A. E aí sim ele retorna um único vetor. Aonde a condição é falsa, ele trocou o sinal, que é o que eu falei aqui. E aonde a condição é verdadeira, ele não fez nada. Então, a maneira de usar o numpy_where, do jeito que o NumPy parece que está querendo que a gente use, é desta forma aqui. Sempre Então, em princípio, o numpy_where não é um cara que você usa para localizar índice, na verdade. É para fazer coisas, não. né?
para manipular já diretamente o vetor. Aí ele fala aqui, ó, tem um warning que talvez isso mude em próximas versões, por isso que eu estou falando. Que quando apenas uma condição é passada, né? Só quando o primeiro parâmetro é passado, o que o comando faz é basicamente essa bagunça aqui, e ao invés disso é melhor usar o non-zero directly, né? Então vamos ver o que o non-zero faz. De novo, tem o A. Eu vou fazer aqui o non-zero, A maior do que 15, mesmo parâmetro. Retornou a mesma bagunça, então não ajudou em nada. Isso, já fiquei louco. Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos ver a documentação do non-zero. Bom, o non-zero só recebe um parâmetro, então é assim que ele funciona em ponto final. Aqui não importa, porque está dizendo que é descontinuado, né? Mas eu fiquei meio perdido, porque aí eu não sei o que ele quer dizer com isso daqui. Retorna uma tupla com os índices dos elementos que são não zeros, mas o segundo índice é sempre em branco. Aí eu não sei o que ele está querendo. Ele disse que aqui é um retorno para cada dimensão de A. Bom, vamos ver, isso aqui eu não testei. Vamos fazer um B, que é um NumPy Array, perdão, NumPy Arrange, ou Arrange. Vamos fazer de 20 ou vamos fazer de 15 a 25, para ter um intervalozinho. Então, tem o A, tem o B, e vamos colocar esse A e B numa matriz. Então, o A vai ser a linha, B vai ser a coluna, certo? E vamos chamar isso de C. Vamos fazer C transposto. Ele tem 10 linhas, 2 colunas, tá? Esse é o C. Então, se eu chamar o non-zero, vamos ver, para C maior do que 16. Aí faz mais sentido, né? Ele retornou ele retornou os índices da primeira dimensão e da segunda dimensão. Talvez tenha que ser sem o transposto aqui, perdão. Acho que sem o transposto, porque a primeira dimensão é a primeira linha, a segunda dimensão é a segunda linha. Não sei, tá uma bagunça. Estou achando um pouco engraçado aqui essa saída. Olhando para os exemplos, também não me ajudou muito a entender o que ele quer colocar em cada elemento da tupla. Realmente estou na dúvida aqui, o que é cada elemento da tupla. Tá? Sim, aí sim, acho que é linha e coluna da onde o elemento é não zero, né? É a linha e coluna onde tem um elemento não zero. Tá? Mas quando você está com um vetor unidimensional, aí é essa zona, não é fazer o A de volta aqui, né? Perdão, A maior do que 15. Tem umas saídas que aí seria meio feia, mas você converte o NumPy em lista de novo e usa o ponto index, né? Tem uma mais fácil que eu vi aqui que eu não conhecia, né? Olhei na busca, que é esse daqui, ó. É o flat non-zero. Os nomes vão ficando mais feios, mas aí ele resolve o problema. Aí ele dá um negócio mais limpo. Só o vetor. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que tá bagunçado isso no NumPy. Então, tomem cuidado. Todos os comandos que eu mostrei fazem essencialmente a mesma coisa, mas está uma zona. Tá? E a documentação não está clara. Eu apanhei um pouco aqui para entender, e tem algumas coisas que eu não entendi ainda na documentação. Mas para esse propósito que vocês usaram agora, acho que o mais adequado, mais limpo, seria o flat não zero. Mas o where faz a mesma coisa. Só dizendo que talvez esse flat não zero... E tem um outro ainda, né? Tem o argwhere. O argwhere eu acho que faz a mesma coisa. Tá? Nossa! Faz a mesma coisa. Tá?
Tá uma zona isso no NumPy, vamos ver se no futuro eles eliminam alguns desses comandos, sei lá. Tudo que é difícil você eliminar comando, né? Porque quando você elimina um comando, códigos antigos param de funcionar. Então eles têm uma tendência de manter o comando funcionando por algum tempo antes de eliminar. Bom, é isso, gente. Obrigado pela apresentação. Vamos passar para a próxima, então? Beleza, professor, desculpa, eu não vou poder ficar, eu tenho que levar meu carro para revisão às 4 e antes disso eu tenho que usar ele para fazer uma parada, que senão não tem como. Mas aí, boa sorte aí, pessoal, e espero que tenha sido bom aí a apresentação, porque a gente fez o que pudemos aí. Valeu? Valeu. Então, valeu, pessoal. Bom final de semana aí, a gente se vê ano que vem, eu espero. A todos aprovados. Tchau, tchau. Bom fim de ano, Rafael. Valeu, Rafa. Até mais. Valeu. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver a apresentação e a canetinha aí? Sim, carregou aqui para mim. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Hoje eu e o Jefferson estaremos apresentando para vocês o nosso projeto, onde nós estudamos estados de borda e propriedades topológicas no grafeno. Para isso, nós pegamos um paper da literatura e reproduzimos alguns resultados desse paper via pacote computacional chamado PyTB. Para essa apresentação, a gente separou da seguinte forma, onde na introdução nós daremos uma breve passagem pelos principais temas dessa apresentação, o efeito Hall quântico de spin, o paper que nós estudamos nesse trabalho, e na sequência o Jefferson falará um pouco sobre o PyTB, que foi o pacote, mais uma vez, que nós utilizamos. E ele também falará sobre o modelo Tight-Bind desse sistema em específico, e na sequência nós entraremos na parte dos resultados, onde foi dividido em dois resultados, em duas sessões, na verdade, estados de borda e propriedades topológicas. E aqui nós teremos umas considerações a serem feitas, e para estudar a origem desses estados, nós recorremos ao book, onde nós estudaremos essas propriedades topológicas. E por fim, nós apresentaremos o código geral. O efeito Hall quântico de spin ele é uma derivação do efeito Hall quântico, e ele foi proposto por Kane Mealy em 2004, onde a ideia era aplicar justamente, era que ocorria esse sistema no grafeno, e diferentemente do efeito Hall quântico comum, neste não é necessário um campo magnético externo para que ocorra a formação do estado de borda, né? O próprio acoplamento spin-órbita desempenharia esse papel. Porém, notou-se que o acoplamento spin-órbita no grafeno ele é muito pequeno, ele é na ordem de aproximadamente 10 mV. Então, meio que é muito difícil você verificar, é muito pequeno para que se ocorra no próprio grafeno, mas com o passar do tempo, uma classe imensa de materiais foram evidenciados como que satisfaziam as condições para o efeito Hall quântico de spin. Como não há o campo magnético externo nesses sistemas, esses são classificados como protegidos por simetria de reversão temporal. Você tem a formação dos estados de borda com não somente um, mas dois canais, né, onde esses canais são spin polarizados e eles se contrapropagam, ou seja, entrando aqui na tela do computador eu tenho um canal de spin down, enquanto saindo eu tenho um canal de spin up. Aqui é a interface de um material em que ocorre o efeito Hall quântico de spin, um isolante topológico, e aqui com um trivial que poderia também ser o vácuo. A estrutura de banda seria algo desse tipo, onde no meu book seria um comportamento de um semicondutor de gap direto, um isolante, enquanto nas bordas eu tenho a formação desses canais spin polarizados que contrapropagam-se entre si e se contrapropagam em relação a outra borda. Por exemplo, pensando aqui, se um canal de spin up tivesse nessa direção, ele faria a volta e nessa direção ele se propagaria na direção contrária, né? Então, seria uma breve introdução ao efeito Hall quântico de spin. E por que a gente está discutindo isso, já que a gente acabou de falar que no grafeno ele é muito pequeno o acoplamento spin-órbita a ponto de não verificar-se.
é que, e a ideia traga nesse paper de 2018, que foi o que nós escolhemos para estudar, nas referências desse paper tem o crescimento desse grafeno em materiais que possam, como que eu posso dizer, contribuir para um spin-órbita maior, que seria o contato com substratos, né? E esse contato com substratos levaria a um acoplamento spin-órbita maior, por efeitos de proximidade. E isso já é feito experimentalmente. Eles fizeram isso, cresceram o grafeno no dicalcogeneto de metal de transição, o WS2, se não me engano, e foi verificado justamente esses efeitos do spin-órbita. Esse paper ele traz algumas análises, uma delas na direção zigue-zague, na outra armchair, para o recorte das nanofitas. Basicamente, nesse trabalho nós estudamos o recorte na direção zigue-zague, e para verificar a formação desses estados de borda, a origem, nós estudamos na forma bulk, que está melhor descrito no Supplemental Material, e com isso nós estudaremos a curvatura de Berry, o índice Z2, e agora o Jefferson falará um pouco sobre o PyTB, que é o pacote que nós utilizamos. Como o Emanuel falou, o pacote utilizado foi o PyTB, que é um pacote que faz o cálculo das estruturas de banda utilizando o método Tidebind. Pode passar. Esse pacote teve origem em um minicurso ministrado pelo David Vanderbilt sobre fases de Berry em física do estado sólido, onde foi construída uma versão, em comparação com a atual, que é bem simples, para poder gerar os programas, né, e servir de auxílio no minicurso. Esse pacote foi inicialmente desenvolvido por Sinisa-Ko e depois passou por outras contribuições até chegar à versão que temos hoje. Pode passar. Em um desses minicursos também deram origem a um livro sobre fases de Berry em teoria de estrutura eletrônica, e naturalmente conta com o pacote PyTB como uma ferramenta auxiliar pedagógica para o livro. Então, é viável para quem quer aprender o funcionamento do PyTB, em especial como calcular as fases de Berry, utilizar esse livro, porque nele contém vários exemplos. Dentre as funcionalidades que o PyTB oferece, ele calcula os autovalores e autovetores da estrutura, dessa forma sendo possível plotar suas estruturas de banda e as densidades de estado. Ele também calcula a fase de Berry, suas conexões e curvatura, né, que podem ser úteis para calcular outras quantidades físicas, como por exemplo a polarização elétrica. Ele também oferece uma interface para a utilização do Vannier 90. Aqui agora eu mostro como foi feita a implementação do modelo utilizando o pacote. Como já o professor também deu em aula, inicialmente você utiliza a classe TB Model para salvar todas as informações do modelo, né, indicando a estrutura de banda, a posição dos orbitais. E aqui nós configuramos que em cada orbital teremos 2 spins. Em seguida, colocamos os parâmetros apresentados no paper do Fábio. Temos aí a amplitude de hopping de primeiros vizinhos, né, dado pelo parâmetro T, como mostra ali na figura. O lambda R, relacionado ao acoplamento Rashba, que também é uma interação de hoppings de primeiro vizinho. E temos os lambda A e lambda B, que são hoppings são termos relacionados ao hopping de segundo vizinho, tal que, respectivamente, cada um está relacionado com o orbital do seu próprio tipo. Aqui está mostrando o caso uniforme, enquanto que o outro caso, basta colocar que um desses lambdas seja negativo. Apresentamos também as matrizes de Pauli e, em seguida, definir os parâmetros do termo de Rashba. Pode passar. Agora, depois que eu coloco alguns termos dos parâmetros, basta então eu definir os termos de hoppings, que estão cada um relacionado com um termo do Hamiltoniano.
Então, inicialmente, eu defino uma energia on-site, tem um delta positivo e um delta negativo, né, que corresponde ali ao segundo termo do Hamiltoniano. Temos os hoppings de primeiro vizinho, como eu falei, de amplitude T, né, onde eu tenho um orbital que é rotulado por 0 e o outro por 1, e essa lista indica em qual célula está esse segundo orbital. Depois temos o termo de segundos vizinhos relacionado ao acoplamento de spin órbita intrínseco, que corresponde ao último termo do Hamiltoniano, onde aqui eu tenho vários termos, onde esse sinal, alguns são positivos e outros negativos, dependendo da orientação em que está ocorrendo esse hopping. E, por último, temos definimos os hoppings relacionados ao termo Rashba, que corresponde ali ao terceiro termo do Hamiltoniano. Pode passar. Após isso, é construído uma supercélula, e após construir essa supercélula, através da função make_supercell, eu utilizo a função cut_piece, que ele vai replicar essa supercélula em uma determinada direção, assim, definindo essa fita. Aqui, como exemplo, eu repliquei ela apenas 5 vezes. No nosso programa mesmo, colocamos 60 vezes. Esse 1 indica a direção em que o modelo é periódico, dessa forma, definindo em que direção vai ocorrer vai replicar esses termos da supercélula. Se eu coloco 0 ali, essa replicação seria, no caso, horizontal. Aqui está vertical. Pode passar. Então, entrando na questão dos resultados, aqui a gente já construiu o que seria o nosso modelo para o SLAB na direção zigue-zague. Então, nós lançamos mão das ferramentas do PyTB para calcular os autovalores e os autovetores. Aqui, esse KPF vai nos retornar os vetores, né, do espaço K, a distância entre a interpolação dos pontos e o ponto de alta simetria. Quando eu passo essa opção full, eu estou mapeando em toda a zona de Brillouin. Tem outras opções, como por exemplo o Ralph, que pega só a metade. Aqui é a quantidade de pontos que você está discretizando o sistema, e o reporte igual a falso somente para ele não imprimir na tela. Com isso, eu utilizo a função solveAll, onde com essa função você passa a lista, né, dos pontos K, e o eigenvectors, porque para a gente é útil, porque a gente vai utilizar os autovetores para alguns cálculos. E com isso aqui temos o código para a estrutura de bandas, e nós obtemos para o caso uniforme, que é quando lambda A é igual a lambda B, e para o caso staggered, que é onde lambda A é igual a menos lambda B. Quando nós comparamos com os resultados do paper, nós vemos, pelo menos na estrutura de bandas, há uma semelhança muito grande, uma convergência muito grande. No paper, ele usou aquele SLAB em 100 parâmetros, como o Jefferson disse, nós usamos em 60. Essa banda aqui, ela está com a polarização de spin, mas pelo menos para análise da estrutura de bandas, nós vemos que está satisfatório, e agora o Jefferson vai entrar nessa parte da polarização de spin. Para plotar, colorir aquelas bandas, né, é necessário calcular então o valor médio, o valor esperado do spin. Então, como o PyTB não oferece essa função, tivemos que criar. Foi a única função que tivemos que realmente construir. Ele no PyTB você encontra, para ele encontrar o valor esperado da posição, né, mas para spin ainda não tem. Então aqui eu tenho um autovetor, eu escrevi dessa forma separada, né, fiz essa anotação, e eu tenho então, tendo o operador sigma z, eu tenho que esse valor esperado vai ser a diferença entre essas somas do módulo quadrado dos coeficientes do spin down e spin up. Então eu defino, para calcular, calculo o módulo quadrado de todos os coeficientes,
Então, depois, em seguida, eu defino uma função que vai somar, fazer essas somas ao longo das colunas, né, que corresponde cada um a uma orientação de spin. E, por fim, eu tenho a última função ali, ESP-SIGZ, que vai calcular essa diferença final, calculando, assim, o valor esperado do spin. Dessa forma, eu colocamos para que em cada looping ele calcule ele faça uma lista, né, desses valores esperados em função de K, dessa forma plotando as estruturas de banda. Por conveniência mais prática, utilizamos a função scatter, e aqui no termo S nós podemos escolher o tamanho adequado, né, de cada um desses círculos plotados. No nosso colocamos 10, e escolhendo de forma conveniente, ele fica até bem mais parecido com a figura apresentada no artigo. Pode passar. E aí, comparando, nós verificamos que está bem próximo, né? Aqui as colorações em vermelho indicam então, o valor esperado positivo e o negativo em azul. E aqui surge um comportamento interessante que é discutido. Quando nós analisamos essa estrutura de bandas para o caso uniforme, a gente vê que tem um comportamento clássico, né, de um efeito Hall quântico de spin. Pensando nessa banda mais elevada aqui, como se fosse uma banda da direita, por exemplo, da borda direita, e essa aqui da esquerda, aqui eu tenho um cruzamento de um canal de spin up com um canal de spin down em algum momento, certo? E na borda contrária está exatamente o contrário, né, que seria a ideia de contrapropagação. Então, isso aqui seria e já dando um spoiler, vai ser um efeito Hall quântico de spin, e aqui surge um comportamento interessante. Por quê? Porque note que agora a gente tem que das bandas saem os mesmos canais spin polarizados. Então, se eu pensar isso aqui como da borda da direita e aqui da borda da esquerda, note que saem os dois spin up. Então, eles não se contrapropagam. Esses canais são chamados de pseudo-helical edge states, e já adiantando, isso aqui vai ter um índice Z2 igual a zero, mas vai surgir nesse comportamento do Staggerate o que o pessoal chama de Quantum Valley Spin Hall Effect. Então, para a gente fazer essa análise, até para entender o surgimento desses estados de borda aqui, nós precisamos fazer a análise das propriedades topológicas que se dão no bulk, né? Então, para isso, nós construímos a célula do grafeno para o bulk. Na verdade, é só não fazer o cut piece. E essa função aqui ela é bem útil, draw hoppings, para ver se você está no caminho certo dos hoppings de primeiros e segundos vizinhos, onde os primeiros vizinhos, como o Jefferson disse, atua o Rashba, os segundos vizinhos atua aquele acoplamento spin-orbita mais intenso, né, o que foi induzido pelo substrato, por exemplo. E aqui nós temos os valores de lambda A e de lambda B que trazem no Supplemental Material, e a ideia é justamente a gente brincar com esses valores, ver diferentes fases, como a trazida no Supplemental Material, nesse diagrama de fases topológicas, onde eu tenho aqui as estruturas de bandas para cada caso, onde, por exemplo, aqui seria menos 4, lambda seria menos 4 vezes 0,1t, aqui lambda B mais 4. Então, a ideia é justamente a gente brincar. O efeito do caso uniforme, a gente pode ver que seria o equivalente ao caso C aqui, onde o índice Z2 é igual a 1, e nós pegamos esses três para replicar os resultados. O caso que a gente viu que são os pseudo-helical edge states, seria o caso I. Então, a gente reproduziu essas três estruturas de bandas. Aqui ele só pegou um pequeno corte próximo ao ponto K, nós pegamos no caminho gama, K, gama todo. E como que surge aqueles estados, né? Já vimos aqui que o índice Z2 é igual a zero. A ideia é a gente justamente olhar para a curvatura de Berry.
onde nós temos essa expressão para a curvatura de Berry, e o H cortado igual a M, que é igual a 1, e o V é o operador velocidade. Quando nós fizemos a análise em todo o caminho, na zona de Brillouin, nós temos essa figura aqui, né, para os dois estados ocupados, e essa aqui é a do artigo. Note que há uma semelhança muito grande, né? Aqui pode ser interpretado como se fosse gama, K, M, gama, gama, K, M, K' e gama. Então, estaria muito próximo. E esses picos nos pontos K e K' que seriam, originariam aqueles estados de borda pseudo-helicoidais. E quando você calcula o Valley Chair Number desse sistema, você vê que ele é igual a 1. Então, seria essa a origem. E aqui você vê que a escala está diferente, mas aqui eles dividem por 1 sobre a 0 ao quadrado. Então, a função do PyTB que a gente utilizou é esse WF Array, onde ele vai resolver o modelo tight bind do sistema que você quer, e uma discretização em um grid regular de pontos, ou irregular também, mas aí você teria que colocar meio que no braço. Para esse sistema a gente já teve que discretizar com muitos pontos para que o resultado fosse o esperado, e se fosse para sistemas maiores você teria que colocar mais pontos ainda. Então às vezes é mais conveniente você colocar no braço o caminho que você quer. Manuel, só interromper aqui, essa discretização ela é uma discretização do espaço K, que Sim. o Rafael e o Bruno estavam falando do espaço real, só para deixar claro. No espaço K, desculpa, eu não fiz essa consideração, no espaço K. E aqui o Solvon Grid justamente simplesmente para você resolver colocando o 0 como origem do seu sistema. E aqui nós temos a flag para o fluxo de Berry, que quando você liga o individual phases, você consegue obter a curvatura. O que eu quero dizer com isso? O 0 e o 1, eles são os estados ocupados, né? E quando você não tem o individual phases, ele calcula um chair number, né? A integral da curvatura de Berry em todo o espaço. Se você liga o individual phases, ele é como se fosse uma discretização ali, e ele calcula em quadradinhos que envolvem os pontos discretizados. Então, a soma de tudo tem que dar um valor, né, por exemplo, 2π, e quando você liga o individual phase, você obtém individualmente. Para o plot, o professor Gerson ajudou a gente demais com isso, que foi o seguinte: quando a gente tem esse sistema e fizer um plot inteiro, os fluxos eles aparecem na antidiagonal do sistema. Então, você teria que flipar e pegar somente a diagonal para pegar os valores correspondentes corretos, né, na distância K. E foi assim que a gente fez o plot da curvatura de Berry. E como que seria a análise do índice Z2 aqui? Porque o PyTB, ele não tem uma função direta para calcular o índice Z2, ou que faz que liga com outra biblioteca chamada Z2Pack, que foi inclusive o que os autores usaram para calcular. Então, uma análise possível para você saber se tem propriedades topológicas ou não é justamente a análise dos centros de carga de Vanier, que a gente já viu que um centro de carga de Vanier é proporcional à fase de Berry, a diferença de um fator. E a ideia é justamente você ver aqui, por exemplo, os que apresentam um comportamento topológico, eles vão ter uma curva desse tipo aqui. E a ideia seria que essas curvas, se eu pegar somente essas duas e traçar somente na metade da zona de Brillouin, elas se cruzariam em um ponto só, elas não voltariam a se fechar como essas aqui. Traçando a metade aqui, elas se abrem e se fecham. Todas que tem, a gente brincou com isso nessas figuras desse diagrama de fase, todas que apresentam o índice Z2 igual a 0, sempre há uma abertura
e um fechamento de novo até a metade da zona de Brillouin. E esse comportamento segue padrão para o caso dos que vão ser o Z2 igual a 1 também, sempre vão ter algo desse tipo aqui, se fecham somente um ponto na metade da zona de Brillouin. E agora o Jefferson vai mostrar os códigos para vocês. Aqui nós temos os estados de borda, né? Como foi mostrado lá nos slides, a biblioteca, os vetores definidos, o modelo, assim como foi explicado. Aqui nós temos a representação, visualização dos 60 replicações, né, da supercélula. E aqui temos o plot das estruturas de bandas e eles coloridos. Nesse outro aqui temos o cálculo relacionado à topologia, né, o estado de Book, que definição é praticamente a mesma parte do anterior, do estado de borda, só que aqui nós não utilizamos a função cut-piece. E o caminho utilizado no cálculo e os demais termos apresentados pelo Emanuel. Tem isso aqui, o Emanuel, acho que o Emanuel pode comentar isso. Aí seria justamente a ideia que o professor botou, né, em todo o caminho, e você vê que está bem na antidiagonal do plot. Então, a ideia justamente foi flipar isso e pegar somente a diagonal, porque aí pegaria a diagonal correta, né? E com isso a gente obteve o plot. Aqui temos as demais partes aqui do que foi apresentado nos slides. Tem mais alguma coisa para falar, Emanuel? Não. Ok, deixa nessa tela aí. Pode. Sobe um pouquinho nas curvaturas de Barry. Bom, primeiro, obrigado pela apresentação. Interrompi só porque eu não queria que tirasse daí. Na figura de cima. Isso. Só chamar a atenção aqui. Vocês não tentaram fazer o gráfico dela na zona hexagonal bonitinha, né? Ô, professor, eu até tentei, mas ia dar muito trabalho, deu erro lá e eu não consegui. Tá, acho que é meio chatinho de fazer. Da maneira com que ele retorna as coisas, não está claro para mim como recuperar certinho o valor dos pontos CAS, né? Ok. Só chamar a atenção aqui do Bruno e do Rafael, depois se ele assistir aqui a aula, que esse círculo que aparece aí nas figuras, né, na segunda e na terceira figura, na terceira principalmente, né, são os picos ali da curvatura de Barry, né? E aqui não é isotrópico, né? Então, no de vocês, no Bruno e do Rafael, se fizesse o gráfico equivalente dessa figura, da curvatura de Barry, vocês fizeram. Mas se fizesse em 3D, em 3D não, em 2D, ia dar um círculo. Tem aqueles dois picos laterais, então ia basicamente girar e fazer um círculo perfeito, porque a banda é isotrópica. Aqui ela não é isotrópica, então tá esse negócio meio oval, mas a física é basicamente a mesma. Na verdade, esse oval aí ele é triangular, na verdade, tá? Só para chamar a atenção, só queria chamar a atenção. Se você plotasse isso aqui no hexágono direitinho, esse círculo aí ia virar um triângulo, tá? Se você prestar bastante atenção na figura, no azulzinho, por exemplo, da direita aí, você vê que tem 3 pontos mais escurinhos. Percebem? São os Sim. 3 picos mais altos. Então, esses 3, se você distorcer essa figura para o hexágono, esses 3 pontos vão formar um triângulo. Tá? Só para esclarecer isso. Que aqui a zona de Brillouin está distorcida, né? Ela está um quadrado, mas deveria ser um hexágono. Ok. Se tem mais algum comentário, acho que está ótimo. Eu acompanhei bastante o código antes também. Acho que não tenho muito mais para... Tinha alguma coisa que eu tinha pensado. Só falar que eu fiquei surpreso com as bandas coloridas. Eu não sabia que vocês estavam fazendo isso.
legal. E Pra o fazer a comparação Jefferson, final. o Jefferson conseguiu achar essa forma aí, né, dos coeficientes e tal, deu certo. Ótimo, ficou bom. Fica igualzinho do paper deles. É bem legal. Ótimo, vocês fizeram basicamente a TCC do Brian era para fazer o que vocês fizeram por KP, que foi o que ele fez, mas tinha uma segunda parte que era para ele fazer exatamente o que vocês fizeram com o Tight Binding. Ele não fez porque na pandemia as coisas estão mais devagar e ele terminou a TCC no meio da pandemia, então acabou que eu não consegui impor o ritmo necessário para ele fazer a parte do Tight Binding. Então vocês meio que completaram o que ele estava fazendo. Muito bom. Depois eu vou mandar ele assistir essa aula aqui para completar o conhecimento dele também. Se quiser que eu mando o código também, mando lá no... Não. Eu vou mandar lá no... Tom. Vocês vão pôr no GitHub alguma coisa ou não? Não, eu ia mandar no Zulip. Ah, tá, pode mandar. Sim. Eu queria perguntar também, professor, a gente tem que colocar o código no GitHub, igual a gente fez com o R3? Não, precisar não precisa, mas se vocês quiserem, é bom para vocês, né? Fica lá de documentação do trabalho de vocês para quando vocês forem procurar emprego. Não, beleza. Isso conta. Tá? Tá bom. Salva lá, depois Certo? eu compartilho. Bom, supondo que vocês vão ter que procurar emprego fora da academia, né? Espero que não. Mas, caso aparentemente vai ser necessário, então já vai contabilizando. Já vende o peixe. Coloca lá. Mal não vai fazer. Deixa lá. Beleza? Bom, gente, vou encerrar por aqui. São ótimas apresentações. Depois eu mando as notas individualmente, tá? E é isso. Então vamos aproveitar o fim de ano e torcer para ano que vem as coisas voltarem a ser presenciais. Encontro vocês no ano que vem. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado pelo curso aí. Obrigado a todos. Obrigado. E desculpa também porque a gente não viu tudo que eu planejava, tá? E que eu acabei de falar do Brian, esse negócio de pandemia atrasa as coisas. Quer dizer, não a pandemia, mas a aula remota não é agradável. Ritmo não é o que eu gostaria de ter imposto, basicamente porque eu não consigo acompanhar o trabalho de vocês remotamente do jeito que eu acompanho presencialmente. Né? Acompanhar em sala de aula é muito mais eficiente. Mas, né, vamos A aula que você está dando de laboratório está sendo presencial ou remota? Mas, é a mesma coisa. Tipo, você descobre que o aluno está com dúvida muito tarde. O cara se esconde, está cheio de dúvida e você não percebe. Então, coisas que ali sei lá, não nesse semestre, mas no semestre anterior aconteceu, de um grupo passar uma semana inteira fazendo em casa um experimento errado e não me mandar uma dúvida. Aí, na hora que vai mostrar o relatório, está tudo errado. Enquanto que no laboratório, se o cara está fazendo errado, você vê, né? Você vai lá e fala, acorda, tá errado o negócio aí. Então, é uma dinâmica completamente diferente. Não sei se a gente não sabe dar aula remota, porque a maneira de acompanhar é diferente, ou se simplesmente ridiculamente não funciona. Você não acompanha o desenvolvimento. Você não percebe os erros. Você demora para descobrir aonde está a dúvida do aluno. É frustrante. É bem frustrante. Você perceber que o cara passou uma semana com uma dúvida que ele resolveria em alguns segundos se tivesse na sua frente. É complicado. Professor, e dar aula de laboratório remoto, assim, funciona, dá certo? Porque o senhor falou que eles têm que fazer o experimento em casa, aí eu imagino que o senhor tem que pensar e projetar um experimento bem mais simples que eles vão conseguir produzir em casa, né? Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu interromper a gravação aqui, mas isso aqui não precisa entrar no YouTube. Deixa eu parar aqui.